Agora vamos compreendidos, procurando nos acomodarmos da melhor forma possível, acalmando os ânimos, serenando os pensamentos. Vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus, os cabelos longos, o olhar sereno, tranquilo, estendendo as mãos para nós, nos convidando para nos aproximarmos dele. Certa vez ele disse: deixar amigos pequeninos, chegarmos ao Mestre para podermos sentir o movimento carinhoso, sentir a suavidade e a serenidade do seu olhar, ouvir suas palavras limpas de reconforto, sentir suas energias que nos revitalizam, nos dê forças para continuarmos a nossa caminhada. Assim pedindo ao Pai Amoroso, que esta noite bendita possamos ouvir as palavras do Evangelho e que ela possa fazer morada em nossos corações. Que possamos encontrar nesta noite o bálsamo que alivia as dores do corpo e da alma. Que assim seja. Vamos desenvolvendo o nosso companheiro Silvio, que trará a mensagem da noite. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o Stevens. A maioria me conhece, como vocês não conhecem, eu estou me apresentando. Hoje nós vamos falar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala: fora da caridade não há salvação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender desta mensagem é que ele fala que é fora da caridade não há salvação. Ele não fala que é fora da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D. Ele fala fora da caridade. E quando a gente olha para essa palavra, quando a gente se apercebe com ela, caridade, o que a gente vem na nossa cabeça? Qual que é a primeira coisa que chega na cabeça de vocês? Boa ação, o que mais? Ajudar o próximo, auxiliar. É essa palavra que vem na cabeça da gente, quando a gente fala de caridade. E aí, quando vem boa ação ou ajudar o próximo, é só o dinheiro? É só a esmola? É só a ajuda do rapaz que está lá no trânsito fazendo malabarismo para ver se ganha um dinheiro? Não é só isso, É saber ouvir, é doar o nosso tempo, para as pessoas. Oi? Palavra amiga. É aquela pessoa que te liga 2 horas da manhã que você fala assim: que saco, não vou nem atender. É o contrário disso, na verdade. É o contrário disso. Então, assim, a caridade, ela pode ser feita de várias formas. Essa caridade, e eu lembro que minha mãe falava muito disso. A caridade, ela começa de dentro de casa. Porque às vezes a gente é tão paciente, tão condescendente, tão amoroso fora de casa, e às vezes em casa a gente não age da mesma forma, Por que a gente... Vocês já pararam para pensar por que a gente não age da mesma forma em casa?
muitas vezes? É porque em casa a gente pode ser a gente mesmo. A gente não precisa usar nenhuma máscara. Nós usamos várias máscaras no nosso dia a dia, né? A máscara do profissional, a máscara do motorista, né? A máscara, sei lá, do irmão, do amigo, né? Daquele profissional que vai fazer uma palestra, uma reunião, do professor, né? Então a gente usa várias máscaras. Só que em casa a gente pode ser a gente mesmo. E aqueles que convivem na nossa intimidade, a gente acha muitas vezes que a gente tem o direito de falar o que a gente quer, de fazer do jeito que a gente quer, né? De ser intransigente. Tudo que a gente não faz lá fora, muitas vezes. Mas a gente não faz lá fora porque muitas vezes a gente sabe como é que é. Tem pessoas que têm muito mais poder e autoridade. Vamos falar do trabalho, do que a gente. Então eu não posso falar o que eu quero para essa pessoa, que às vezes ele é o meu chefe. E aí, como é que faz? Ele não vai me colocar no meu lugar? Então minha mãe sempre falava, a gente não tem que trabalhar muitas vezes para a salvação das massas, a gente tem que trabalhar para essa nossa salvação e para a salvação das nossas famílias, né? Se fôssemos missionários, não estaríamos talvez nem aqui, a nossa atividade seria outra, completamente diferente, né? A gente estava falando com a Manuela, eu estava falando com ela, Divaldo Franco, você vê que ele já nasce com essa mediunidade aflorada. O Divaldo Franco é um dos grandes palestrantes espíritas, não sei se vocês já ouviram falar dele. E além de ser palestrante, ele montou uma associação na Bahia chamada Mansão do Caminho, que acolhe crianças, né, desde tenra idade, vai dando toda aquela diretriz. Ele já veio com uma missão para isso, né? Chico Xavier, de tenra idade, com aquela mediunidade, com aquela coisa. Então, a gente tem que se preocupar um pouco, assim, qual que é a nossa missão? Tentar identificar essa nossa missão e o que a gente tem que fazer. Porque a gente está na menor célulazinha que é a nossa família. E ali, é lógico que a gente não usa nossas máscaras, mas a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, de como que a gente age, né, de como que a gente fala. Porque a gente acha que ali eu não preciso de nada, eu posso ser o que eu quiser, posso falar o que eu quiser, porque eu estou na minha intimidade. E aí, se vocês olham no Evangelho, ele tem um trecho que ele fala o que é ser um homem de bem. Ele fala que o homem de bem, ele é o mesmo perante o mundo e na intimidade. Na intimidade dele mesmo, ele não precisa usar máscara. Ele tem aquele equilíbrio, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, né? Que nós precisamos estudar. Que fora da caridade não há salvação, né? Não é fora da igreja, né? Até porque, nesse entendimento inicial, Jesus, né, o Evangelho, ele não faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro. Ele fala da caridade. E ele fala da caridade como a única condição de salvação. Certo? Então, quando a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele não fala que é fora do espiritismo não há salvação. Fora do catolicismo, fora do evangélico, não há salvação da igreja evangélica. Não, ele não fala. Ele fala que é fora da caridade. Por quê? Porque se evita separações, evita distinções. Quantas guerras não se fizeram ao longo do século na humanidade por conta da fé não esclarecida, não raciocinada, né? Em nome do Cristo. Quantas separações, quantas mortes a gente não vê ainda hoje? A gente está vendo lá Israel, lá, Estado Islâmico, como é que está o negócio? Tudo em nome de uma fé cega, né? E não é isso que o Cristo pregou, né? E esta palavra caridade não foi introduzida pelo Cristo também. Vocês sabiam disso? Cristo não falou nessa palavra durante a passagem dele aqui. Quando se fala deste capítulo em específico, ele fala, a base, o fundamento, é a parábola do bom samaritano. Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? O que é parábola? O Cristo falava uma linguagem muito peculiar da época. Por quê? Porque lá na época, nós mesmos, lá atrás, né, como nós somos reencarnacionistas, a gente acredita que nós não estamos vivendo só essa vida. Nós mesmos lá atrás não tínhamos ainda conhecimento suficiente para entender aquela mensagem toda do Cristo, né? Então ele falava por parábolas. E nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala fora da caridade não há salvação, a base desse capítulo é a parábola do bom samaritano.
Que aí Jesus, ao ser indagado por um mestre da lei, perguntando para ele que quem era o meu próximo, quem é o meu próximo? Porque Jesus estava ensinando sobre amor, ensinando sobre o maior mandamento. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí, Jesus foi o tempo todo tentado e questionado pelos mestres da lei, que não aceitavam aquela autoridade do Cristo. Mas não era uma autoridade qualquer, era uma autoridade moral, né? E por não aceitarem, eles queriam colocar Jesus na berlinda de toda forma. Eles queriam fazer com que Jesus se contradissesse de alguma forma para que eles pudessem afastar Jesus da vida deles. Porque eles, como doutores da lei, eles seguiam a lei de Moisés, a lei farisaica. E eles não queriam enxergar daquela forma, porque o poder deles era, eles usavam esse poder para o bem próprio. Eles usavam esse poder para que eles pudessem ter mais bens, para que eles pudessem ter uma vida mais confortável. E Jesus veio pregar igualdade, amor, fraternidade, né? Então Jesus fala assim para esse doutor da lei. Ele começa a contar uma parábola. Ele fala assim, olha, um homem estava saindo de Jerusalém e indo até Jericó. E no meio do caminho ele foi assaltado, né, por ladrões, e esses ladrões machucaram muito esse homem e ele ficou jogado lá no chão. Passou um fariseu, um doutor da lei, por ele, quer dizer, vejam a inteligência e a astúcia de Jesus, né? O próprio doutor da lei perguntou e ele começou a responder. Me passa um sacerdote, doutor da lei, do lado deste homem caído ao chão. E não o socorre, vai embora. Depois, um levita faz o mesmo caminho. Passa ali, olha para aquele senhor, aquela pessoa caída no chão, toda machucada ali, que foi assaltado, dá a volta dele e também vai embora. Mas aí vem um samaritano. Esse samaritano chega, se compadece daquele cidadão, coloca ele em seu cavalo, leva ele até uma hospedaria mais próxima e lá ele recomenda que esta pessoa que estava ferida e machucada fosse cuidada por eles, porque ele não poderia ficar ali, e deu um dinheiro para eles e foi embora. Aí Jesus pergunta para esse doutor da lei, quem foi o próximo? O fariseu, o levita ou o samaritano? Quem foi o próximo, gente? Aquele que, de fato, cuidou, que parou e que estendeu a mão e que foi o quê? Caridoso. Só que Jesus não fala essa palavra, ele fala do amor. Ele fala deste amor ao próximo. E responde através dessa parábola maravilhosa para o doutor da lei, dizendo, olha, o samaritano, porque também na época o samaritano era muito questionado entre eles, né? O samaritano não era visto com bons olhos, mas foi ele que foi aquele que parou para poder ajudar, né? Continuando, no item 3 do capítulo 15, ele fala o seguinte, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Jesus não falou de caridade, mas ele exemplificou essas duas virtudes, que é a caridade e a humildade, que são contrárias ao quê? Ao egoísmo e ao orgulho, que são as grandes chagas da humanidade. Não importa que Jesus não falou explicitamente de caridade, mas ele deu exemplo de caridade. Ele deu exemplo de moral, ele deu exemplo de humildade, né? E aí, continuando, desculpa, é esse o tripé, né? A moral, caridade e humildade. E essas são as virtudes que no Evangelho, nesse capítulo, fala que vão nos levar à salvação, ou à eterna felicidade. Daqui é mais um diagrama para a gente fixar bem isso, né? Porque a nossa moral, a nossa conduta, a nossa forma de agir, né, ela está intimamente ligada com essas duas palavrinhas. O quanto a gente é caridoso e o quanto a gente é humilde, né? E aí, quando a gente fala de humildade, a gente olha também no Evangelho, nesse capítulo específico, ele traz essa primeira palavra, né? O que é humilde? Ele fala que humilde é ser pobre de espírito. Quando a gente lê pobre de espírito, parece que a pessoa, no Evangelho, né, Jesus falava dos pobres de espírito. Mas esse pobre de espírito que Jesus falava, ele estava querendo reconhecer os humildes. Não é
a concepção da palavra em si, levar ao pé da letra, tá? E humilde, puro de coração, brando e pacífico, misericordioso e indulgente. Tudo isso compõe a humildade, mas também está inserido dentro da caridade. Uma definição que eu gosto de humildade é aquela que fala que humildade é quando a gente reconhece exatamente o nível que a gente se encontra, né? Isso é ser humilde, né? Eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço até onde eu posso chegar, eu reconheço que eu sou um espírito imortal, mas que eu sou imperfeito, por isso que eu habito esse planeta, que é um planeta ainda de prova e expiação, né? E é interessante quando a gente começa a pesquisar também mais a fundo o que significa essas palavras, né? Quando a gente fala de brando e pacífico, a gente está falando da afabilidade, da doçura, que também foi ensinada pelo Cristo, que também está no Evangelho, né? A doçura no trato com o próximo, né? A forma como a gente responde, a forma como a gente atende, a forma como a gente ouve, a forma como a gente se relaciona o tempo todo, né? Com os nossos irmãos aqui que estão em aprendizado como a gente. Cada um, às vezes, num nível diferente, mas todos nós estamos habitando esse planeta porque a gente necessita melhorar. Não é à toa que nós estamos aqui, né? E aí, quando a gente fala de misericordiosos e indulgentes, a misericórdia, a gente está falando também, muito relacionada à questão da gente ter compaixão e da gente perdoar, né? E hoje, eu estava ouvindo um pouco o Raul Teixeira, e ele fala, eu achei muito interessante, falei, nossa, eu preciso ver se eu consigo lembrar para falar lá na palestra. A palavra perdão, ela é uma palavra de origem do latim, que o per significa além. E o dão, no perdão, né, o donare do latim, significa doar. Então, perdoar significa você doar além. Não é você esquecer o que foi feito para você. Porque não tem muita lógica, né? A pessoa faz alguma coisa que você não gosta, te atinge de alguma forma. Perdão não é esquecer, mas é você ir além da doação e saber conviver com aquilo para que aquela dor não te incomode. Então ele fala assim, toda vez que você vê esse radical per na frente, ele significa mais intensidade. Igual perseguir. O per significa você ir além de seguir aquela pessoa, seguir demais aquela pessoa. Então é perseguir, persistir. Então, uma série de coisas. Então, perdoar é a gente se doar além. Mas não é esquecer as ofensas, mas a gente saber conviver com aquilo e entender que a gente pode ir além, né? É muito fácil. Será que a gente já está no nível de esquecer as ofensas? Não, eu não esqueço o que fizeram para mim, mas eu sei lidar com aquilo. E eu perdoo de coração porque aquilo não me incomoda mais. Enquanto machuca a gente, você está incomodado com aquilo. Tem pessoas que muitas vezes no dia a dia da gente, a gente pega um ranço tão grande da pessoa que a gente não quer nem olhar para a cara da pessoa. É verdade, não é? Tem pessoas que você quer cortar a volta, você quer, nossa, eu não quero nem olhar. Então isso mostra também a nossa inferioridade moral ainda. A gente ainda não sabe lidar com as coisas, né? A gente vai nas reuniões de família e de vez em quando sai uns quebra-pau, né? Bom, a gente quando fala de política, né? Aí a gente sai de lá bravo um com o outro e fica um ano sem querer olhar a cara daquele cunhado mala, daquele outro que fala as coisas sem saber, aquele que bebe demais e sai beijando todo mundo, aquele tem essas coisas, né? Então a gente precisa aprender a lidar com essas coisas da nossa vida, né? Senão a gente vai ter que viver num casulo fechado. Que evolução que nós vamos ter? Ah, não vou me isolar numa casinha, quando eu aposentar, numa casinha lá no meio do mato, quero ver ninguém mais, quero ficar na minha paz. Tá bom, que evolução? Porque é no calor do combate que a gente evolui, né? Não é se escondendo. E aí, quando a gente fala de humildade, também a gente fala que o humilde, ele julga primeiro ele. Ele se julga primeiro, para depois ele julgar o outro. Ele perdoa e ele aplica a regra de ouro. Eu sempre falo dessa regra de ouro aqui. Qual que é a regra de ouro? Vocês lembram? Qual que é essa regra de ouro? Jesus falou muito dela. Chico falou muito dela. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Essa é a regra de ouro. Então, antes da gente tomar qualquer iniciativa, né, responder alguém que te ofendeu, a gente deveria aprender a respirar um pouco antes de responder, né? Não ser bate-volta, né? Então, por quê?
como que eu gostaria que respondessem para mim? Ou qual atitude que eu gostaria que ele tivesse comigo? Então a gente pode pensar, como que Jesus faria nessa ocasião? Né? E a caridade também é uma virtude, né? E ele fala que está relacionada a esse amor do maior mandamento, né? E que abrange todas as relações humanas, né? Que nos mostra que nós somos iguais e que a gente precisa aplicar a lei da fraternidade entre nós, nessa caridade. Não é a esmola, é mais fácil. Tenho umas moedinhas no carro, eu pego ali e entrego para a pessoa, é muito mais fácil. Agora, quando você tem que doar seu tempo, você tem que se preparar para alguma coisa, e você tem que fazer algo que você está fazendo com todo amor e carinho, benefício próximo, aí é caridade. Aí nós estamos fazendo a caridade talvez no mais alto nível que a gente pode. E a melhor definição de caridade, eu vou compartilhar com vocês, que eu encontrei, que foi, de fato, quem falou de caridade, quem trouxe essa palavra, né? E ele falava que a caridade ela é paciente, é branda e é benfazeja. Que a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Só nessa primeira parte aí, nós já temos um bom roteiro para seguir, né? Eu acho que vocês já adivinharam quem que falou isso daqui, né? Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Essa foi a carta que Paulo mandou para os Coríntios, na primeira epístola, que está lá na Bíblia, do capítulo 13, né, do versículo 1 até o versículo 13. Então, Paulo foi o grande precursor dessa palavra, caridade. E vocês conhecem a história de Paulo, né? Ele era um dos grandes perseguidores dos cristãos, como doutor da lei. E aí, quando ele chega na entrada de Damasco, que ele estava perseguindo Ananias, né, que era um dos cristãos da época que estava fazendo todo um movimento em Damasco, ele sabia que encontraria ele lá. Quando ele passa no portal de Damasco, o Cristo aparece para ele, ele fica cego. Aí vocês lembram a história. Paulo é o maior exemplo de quem viveu do lado errado da lei de Deus, perseguindo, matando em nome da fé, e que saiu do zero e foi para o 100%. Aprendendo com Cristo, se isolou 3 anos no deserto, aprendeu com todos aqueles apóstolos que estavam lá, né? E quando a gente fala de caridade, né, a definição que ele traz é de um amor dinâmico, do amor em ação. Não é aquela coisa estática, né? É isso que ele ensinava, era isso que ele ensinou. E ele ficava incomodado na época, que eles tinham lá também a Casa do Caminho, onde o Pedro convivia apoiando as pessoas, né, o apóstolo Pedro. E ele estava muito incomodado porque não se estava falando do Cristo na ocasião, né? As pessoas não estavam recebendo o alimento espiritual, estavam só recebendo aquele alimento material. E aí ele, incomodado, ele falou para o Pedro: Pedro, nós precisamos fazer alguma coisa, porque é nossa missão divulgar a boa nova do Cristo. A gente precisa dar continuidade nisso. E para dar continuidade na boa nova do Cristo, ele começou a pensar assim: pô, eu vou ensinar essa turma a pescar. Qual que é o meu ofício? Pô, eu sou bom nisso daqui, vou ensinar para a pessoa. O outro é bom naquilo, vou ensinar. E essas pessoas começaram a aprender novos ofícios, começaram a trabalhar em novos ofícios, ganharam o seu sustento. Com isso, Pedro começou a ficar mais livre para poder pregar o evangelho. É esse tipo de amor. Não é aquele amor parado, estagnado, mas é aquele amor dinâmico que faz com que as coisas aconteçam. O Paulo era o tipo de pessoa, né, o tipo de espírito na ocasião, que ele queria fazer as coisas acontecer. Então ele era aquela pessoa que dava a ideia, mas ele também ajudava a realizar. Né? Ele só não dava ideia e ficava fora, não. Né? Igual a gente vê.
Tem gente que é exímio para dar ideia, né? Dar ideia, sugestão, não sei o quê, mas ele não participa da concretização de nada. Está sempre num canto, ou comigo não, só vou dar ideia aqui, mas vou pular fora, não é isso? Mas Paulo não era assim, né? Paulo era muito diferente disso. Então, eu já falei para vocês, né? Esse termo foi criado por Paulo, né? E significa esse amor ativo e dinâmico, esse amor em ação. E aí no final, né, do Evangelho, nesse mesmo capítulo, é uma mensagem que é do próprio Paulo Espírito, tá? Para poder fechar esse capítulo 15. Ele fala: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. A nossa consciência está conosco o tempo todo, não é isso? Não precisa ninguém me acusar. A minha consciência, mesmo quando eu vou fazendo coisa caca, a minha consciência mesmo me acusa. Tem como eu falar, você sai daqui que agora eu vou fazer uma caca, depois você volta, não é? Né? Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Ou seja, não fazer o bem também é fazer o mal, né? Então, quando a gente vê uma coisa errada e a gente não toma um partido, a gente também está fazendo mal. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a despreocupação. Estou passando na rua, vou dar um exemplo bem básico. Passando na rua, vi uma casca de laranja, de manga ali no chão. Eu passei direto, fiz igualzinho o fariseu, fiz igualzinho o levita, passei direto. Por que eu que tenho que pegar? Né? Aí vem um senhor de idade, escorrega, qualquer tombinho pessoal de idade, muitas vezes o cara quebra o fêmur, se machuca bacia, de um jeito que ele não se cura tão fácil, mais pela idade. Eu tenho responsabilidade ou não? Né? Então, a balancinha vai pender um pouco mais para o lado negativo, né? Agora, se você abaixa e pega, você fez um ato que foi positivo. E também é caridade, também envolve o amor, também, tá ligado? Porque na hora a gente já pensa, pô, alguém pode escorregar e machucar. A gente percebe se a gente está agindo, né, se a nossa atitude está boa ou não. Então vamos ficar com essa mensagem do Paulo aqui, esses tempos difíceis que muitas vezes nós estamos vivendo, a gente vê tanta coisa, né? Eu particularmente falo para vocês, eu não assisto mais televisão. Não tem mais, assim, tem uma série, tem uma coisa ou outra, tem uns canais que você coloca, parece que a televisão está sangrando, né? Que é só tragédia, só... E outros enganação, e outros mostrando algumas coisas que a gente não concorda. Mas nós precisamos, né, agir. Nós precisamos agir, colocar as nossas opiniões, e principalmente é um ato de caridade a gente opinar, mas a gente também respeitar a opinião do outro. A gente pode não concordar com o outro, né? O que a gente não pode é desrespeitar o outro, né? Às vezes, a gente tem que deixar a nossa opinião, não vejo problema nenhum, a gente tem que fazer, né? Deixar a nossa opinião. E o outro tem direito à opinião dele. Agora, o que a gente não pode é se alterar, né? Achar que a gente tem razão, que as coisas têm que ser do nosso jeito. E a gente vê que há uma inversão absurda de valores na nossa sociedade hoje em dia, né? Absurda de valores. O que era errado antes, agora está certo, né? Então a gente precisa olhar e evoluir esse nosso pensamento. Onde a gente estiver, eu posso me expressar, eu tenho direito, eu sou livre para isso. O que eu não tenho direito é desrespeitar os outros, né? E a gente vê, assim, na nossa sociedade, essa falta de respeito, essa falta de amor ao próximo, essa falta de ajuda, né? E as pessoas querem ganhar as coisas no grito, né? E na brabeza, e na briga, né? E na ofensa, e não é assim que as coisas funcionam. Então a gente precisa aprender a entender essa caridade no mais alto nível.
mas não com inércia, não parado se a gente vê alguma prática do mal, mas a gente ser mais ativo, né? A gente persistir no bem, a gente persistir na nossa evolução, a gente persistir que amanhã eu quero ser um pouco melhor do que eu fui hoje, e assim sucessivamente na nossa vida. É fácil caminhar com Cristo? Não é fácil. Não é fácil. Mas até quando a gente vai desistir? Até quando a gente vai ficar na inércia? Até quando a gente vai ficar parado? Né? Até quando a gente vai dar mais ouvido para as intuições e para as sugestões que são negativas e perniciosas em detrimento daquilo que pode melhorar a nossa vida? Né? Nosso compromisso. E o nosso compromisso está na nossa casa. Nosso compromisso está ali no nosso trabalho. Né? Nosso compromisso está ali com o nosso irmão de caminhada, está com o nosso vizinho que é mala sem alça, né? Que é difícil de lidar com ele. Está naquele irmão. Hoje em dia, gente, como é que pode? Filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmão. Guerra, 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 guerra. Cada coisa mais absurda que a gente vê por aí. Isso é falta de amor, né? Isso é falta de caridade. Ela começa ali, no seio do nosso lar. Tá vendo que o marido tá mais nervoso? A gente sabe que vocês mandam em casa, tá? A gente já sabe. Mas a mulher, o homem fica bravo quando a mulher fala assim: eu mandei você fazer e você não fez. Você mandou? Ele usa a palavra diferente, né? Para não irritar. Eu pedi, amor, você não fez, meu bem. Né? A gente pode. É isso que a gente precisa interagir de uma forma diferente em casa. É dali que começa. Minha mãe falava, é o cachimbo que deixa a boca torta. Né? Ou seja, a gente está tão acostumado a fazer coisas que poderiam ser diferentes, né? Que a gente leva isso aí para fora. Né? A gente dá mau exemplo aos nossos filhos. Né? A gente briga na frente dos filhos, a gente discute na frente dos filhos, a gente xinga, a gente esbraveja. Né? E na rua muitas vezes a gente está igual cordeirinho. Né? Por quê? Porque eu posso encontrar um cara que dá 3 de mim, aí você vai bater de frente? Né? Então a gente precisa desenvolver esse amor no coração. Né? Precisa desenvolver essa caridade nesse nível que o Paulo passou. A gente também pode fazer igual o Paulo. Né? Sair do 0 e ir para o 100. Só depende da gente. Tá bom, pessoal? Essa era a mensagem de hoje. Se alguém tem alguma dúvida, fique à vontade. Se alguém quer falar alguma coisa, fique à vontade. Senão a gente vai encerrar e vamos dar início aos passes. Tá bom? Boa noite para vocês. Deus abençoe a cada um. E vamos continuar o trabalho.